Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, nós contemplamos esse ensinamento de Jesus Cristo que vai nos chamar a atenção sobre esta revelação da verdade. Porque Jesus eleva um louvor ao Pai, dizendo: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Veja que Jesus, ele nos chama a atenção sobre a realidade dos pequeninos, porque ser pequenino significa ser humilde, porque somente através da humildade nós somos capazes de contemplar a verdade. Somente através da humildade nós seremos capazes de mergulhar no mais profundo dos mistérios de Deus. Somente pela humildade nós somos capazes de acolher Jesus Cristo como Senhor, aquele que é o enviado do Pai, aquele que nos dá a conhecer o próprio Pai do céu. Por isso que a humildade é a virtude por excelência do cristão. Sem a humildade é impossível ter uma verdadeira experiência com Deus, porque a humildade ela é como que a base fundamental da vida cristã, daquilo que é a virtude humana que nos abre porta para as virtudes espirituais. Por isso que Jesus Cristo fala sobre essa revelação aos pequeninos. A humildade, ela tem como base a verdade de Deus, que é suprema, que é infinita, mas que nos é revelada através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, porque através dele nós temos essa verdade da nossa essência. Através de Cristo nós sabemos e conhecemos aquilo para qual nós fomos criados e qual é o nosso chamado, qual é a nossa plenitude. Tudo isso nós encontramos na verdade que é Cristo, que nos revela a verdade de Deus. Também nós precisamos acolher a verdade de nós mesmos, essa verdade que vai nos chamando a atenção sobre as nossas virtudes e sobre os nossos vícios, porque nós precisamos aprender a reconhecer essas duas coisas, porque em geral nós muitas vezes vemos em nós somente as virtudes e no próximo nós vemos os vícios, mas assim como nós temos vícios e virtudes, o nosso próximo também tem vícios e virtudes. Nós precisamos aprender a acolher esta realidade em nossa vida. As virtudes, que são os dons de Deus em nós, para o serviço do nosso próximo, e os vícios, aquilo que foi causado pelas desordens do pecado original, pelas desordens em nossa própria natureza. E assim, quanto mais nós vamos adentrando nessa capacidade de refletir sobre a verdade que nós somos, e isso tem a ver com o autoconhecimento, quanto mais nós nos abrimos a nos conhecermos, a sermos capazes de refletir sobre a nossa própria vida, mais nós vamos realmente percebendo aquilo que é o dom de Deus em nós e aquilo que nós precisamos ainda purificar para alcançarmos a imagem e semelhança de Deus. Essa é a virtude da humildade, que nos mostra a verdade que somos nós.
mas também nós precisamos estar como que embasados sobre esta verdade que está no nosso próximo, das suas virtudes, mas também dos seus vícios. E assim nós vamos aprendendo a contemplar esta verdade de uma forma plena. Por isso que a humildade é a virtude por essência e por excelência do cristão, porque só através dela nós seremos capazes de contemplar a revelação de Deus, os mistérios de Deus que tocam dia após dia a nossa vida e nos fazem e nos conduzem a essa intimidade com o próprio Deus, através de Jesus Cristo. Por isso que precisamos sim buscar essa virtude, que é a virtude de Cristo, que é a virtude de cada um cristão, que é a virtude da Igreja. Por isso, quanto mais adentrarmos nessa virtude da humildade, que é reconhecer a verdade da nossa existência, mais nós seremos enriquecidos pela verdade de Deus, a sua verdade que é o seu mistério manifesto em Cristo, a verdade da criação, a verdade de cada um de nós, a verdade do nosso próximo. E assim nós vamos verdadeiramente nos tornando dóceis para sermos conduzidos pela mão de Deus no mais profundo do mistério celeste, que é sim esse grande mistério da bem-aventurança, da participação da glória eterna já no nosso presente e já nesta terra. Por isso que para conhecer o mistério de Deus, para conhecer o Pai, é necessário ter humildade, ser pequeno para acolher o Filho. E acolhendo o Filho, nós somos movidos e iluminados pelo Espírito Santo, que nos faz conduzir, que nos conduz a esse grande mistério celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.